E o stand-up, Vanessa? Vamos falar de stand-up. Vamos. Quanto tempo você ficou fazendo? Às vezes eu vejo que você fica muito ativa na comédia, depois você dá um... Sim. Ah, não, eu tô fazendo outras coisas, não dá. Eu tenho uma relação com o stand-up que eu também não entendi até hoje. Sabe aquele relacionamento amoroso que você não consegue se distanciar, mas você gostaria de se distanciar daquela pessoa? Sim. Eu não sei por que cargas d'água, eu às vezes sinto vontade de não querer mais a comédia. Acho que eu tive algumas experiências de grupo que não foi no caso com vocês, mas de outros grupos que eu participei depois, de relacionamento, de sacar umas coisas que não eram diretamente comigo, mas de pessoas que... E aí eu falar, puta, dá uma preguiça de algumas, né, algumas pessoas do meio, eu não sei. E aí eu meio que vou desanimando. Eu não sei, eu tenho uma relação muito estranha. Mas quando eu comecei, que foi lá comecei de verdade, acho que foi 2008. Acho que 2008, quando começou o Clube da Comédia, que na época eu namorava um humorista. E aí eu comecei a entender esse universo todo e a acompanhar quase que diariamente. E tudo era mato isso. ainda. Né? Era tudo mato, e tudo mato. E aí fui fazer meu open mic, imagina, no Clube da Comédia, com Oscar Filho, Rafinha Bastos, Marcela Leal, Márcio Ribeiro. Mansfield, tipo, oi, e eu lá. Olha, mas aqui assim, eu sou uma pessoa alta, contando as piadocas. E aí eu lembro que começou a dar muito certo, né? Assim, eu fiz o Comedy Central 2 anos seguidos. Fiz shows, acho que na maior parte dos grupos e dos shows que tinham, casas de shows que tinham. Fiz muito tempo, fiz várias vezes no Comedians, enfim, em todos os lugares. Mas eu não sei, eu acho que porque eu tenho essa formação como atriz, eu sempre quero ir para outros lugares, sentir outras coisas e não só fazer a comédia. E o stand-up, ele me preenche muito, assim, mas não é o que faz mais os meus olhos brilharem, assim, sabe? Eu sinto isso. Então, eu sinto muita falta, por exemplo, faz tempo que eu não faço teatro. A última vez que eu fiz uma peça, eu tava com o Gael na barriga. Isso já faz 5 anos, contando mais 2 que 2 foram pandemia, eu fiquei 3 anos sem fazer teatro, né? Então eu tô com muita vontade de voltar, mas também não quero voltar para fazer qualquer coisa. Então eu acho que é isso, eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, acho que eu sei fazer, faço bem, gosto de escrever, mas não é o que mais me faz brilhar, assim, os olhos, me faz mais meu coração bater, sabe assim? Como as outras coisas que eu faço hoje, assim, né? Mas é louco você falar isso, porque eu me identifico totalmente, eu passo por isso também direto, embora eu acho que eu sou um pouco mais ativo de não me distanciar, é que eu acho o stand-up meio muito ego, Sim. E assim, todo meio tem, mas é um ego muito difícil de lidar, é um meio falso, embora eu tenha muitos amigos na comédia, me dou bem com a galera, mas, cara, quando eu vejo isso muito explícito, eu falo, mano, eu só não quero participar disso. Pra mim tá bom. Eu tenho boas relações onde eu consigo trabalhar, entendeu? Tipo o Osasco Comedy. Foi um projeto aqui em Osasco de 5 anos que foi sucesso total. Sim, a gente teve um DVD no NetNow, então a CIA do stand-up. Beleza, a gente não é o grupo mais bombado, mas a gente já ficou 3 anos em cartaz antes da pandemia, entende? A gente conseguiu ficar, tô sempre movimentando ali, fazendo coisas legais. Desde 2011 eu vou pra Avaré fazer show, eu nunca tive um show vazio. Exato. Sempre show lotado. É verdade, isso é verdade. Então isso que é? Movimentar a cena sem depender de outras, de uma galera que você precisa ali estabelecer um... Eu acho que falta um pouco isso em mim, eu acho que você movimenta mais, assim. Eu lembro que quando começou as histórias de fazer os shows de testes, e eu comecei... Mas assim, eu não tinha escolha, né? Você ainda pegava comercial pra caramba, fazia um monte de coisa. Eu não, eu tava ali na... mas isso fez você olhar pra comédia e com mais naquela afinco, época, né? como artista, eu só tinha comédia. Assim, eu não tava ainda fazendo teste pra caramba. Não que hoje eu faça. Se for juntar ali, você já fez muito mais coisa na publicidade que eu, assim. Mas eu ainda não tinha minhas companhias de teatro, que eu faço parte hoje. Entendeu? Então eu tinha que caminhar... Galgar esse lugar, né? Nessa época aí do Osasco Comedy, eu estudava teatro ainda. Eu tava fazendo a faculdade e tudo mais. Então não dava. Eu tava crescendo ainda, estudando como artista. Não tinha como, né? Sim. Mas enfim, o que eu quero dizer é que você não precisa se sujeitar, né? Às vezes um meio que te consome, assim. Consome seu emocional. Você fala, não, teve uma coisa que eu prometi pra mim, eu não sei exatamente em que momento. Acho que
que eu falei que quando eu fizesse 40 anos, eu gostaria de só fazer aquilo que me desse prazer. Falando de trabalho, né? Ou seja, ela já tem 40 anos, ela já deixou a idade. Fica a dica, hashtag fica a dica. Não, eu tenho 39, ok? Uhum. E aí parece coisa de, sei lá, de quem pode falar isso no sentido playboy, né? Ah, então a pessoa tá falando isso porque ela pode quem escolher. Quem já tá com a vida ganha. Então, por isso que eu coloquei nessas... Se eu puder, eu gostaria de, aos 40 anos, começar a dizer não para as coisas que não me dão prazer, que eu fiz a vida inteira, muitas vezes só por grana mesmo, assim, prostituição, por exemplo, tô brincando. Não, eu fiz... Você aceita trabalhos, às vezes, porque você precisa muito daquela grana, e às vezes não é aquilo que você quer fazer. Não é o caso da comédia. A comédia eu comecei porque eu quis, e sempre que faço é porque eu quero, né? Mas eu gostaria de poder ter um pouco mais de paz para escolher o que eu quero ou não fazer, né? Uhum. E o que eu acho que acontece com a comédia, que eu acho que vale a gente falar disso, que é muito legal, acho que a internet, ela há muito mais ajuda do que atrapalha, mas acontece uma coisa que é essa loucura de viralizar, né? Então alguém posta uma música, sei lá, a caneca do vovô é laranja agora, ei, viralizou. Amanhã tá todo mundo cantando a caneca do vovô é laranja. E aí você fala, gente, mas o que isso quer dizer? Muitas coisas, né? Eu acho que uma carência cultural, uma falta de educação geral das pessoas, de gostarem de qualquer coisa e não pensarem muito. Eu acho que é uma preguiça cultural que o brasileiro tem. Mas isso trouxe também um ego que às vezes está no lugar errado, porque essa pessoa que criou essa música, nem sempre ele é de fato músico, assim como a pessoa que entra para o stand-up nem sempre tem a ver com a arte, sim, o humor, ou já foi ator, ou não estou dizendo que tem que ser ator, mas eu acho que as pessoas nunca tiveram nem contato com aquilo. De repente entra na comédia, um vídeo viraliza, o cara ou a mina acha que de fato ele é a última bolacha do pacote. E trata isso como, entendeu? Eu sou foda, eu sou melhor que todo mundo, pisa nas pessoas, você começa a ver cenas absurdas acontecendo, coisas ridículas aconteceram no meio por causa disso, né? Eu acho que, voltando a falar, não é só no meio do stand-up, mas no stand-up é mais, porque, por exemplo, para você fazer uma peça de teatro profissional, você precisa ter o DRT, desculpa. Você pode conseguir o DRT de outras formas, mas você precisa ter. Para você fazer stand-up, não. Para você fazer stand-up, você precisa só pedir, né? Para fazer um open mic. Se você tiver as costas quentes, então, você não faz nem open mic, meu amor. Você já chega fazendo participação em show foda, entendeu? Falando meia dúzia de bosta, que não tem a mínima graça, mas você já tá no show foda. Então, eu olho um pouco para isso e aí eu tenho preguiça de compartilhar disso. Entende? Sim. E de compartilhar no sentido assim, eu não quero fazer parte disso, porque se eu tô dizendo que eu não acredito, a partir do momento que eu faço parte desse, não do movimento stand-up, mas desse grupo, ou faço uma participação nesse lugar onde as pessoas, né, não acreditam do jeito que eu acho que tem que ser, eu tô meio que condizendo com isso, né? Tô falando mal da Copa América, por exemplo. Vou assistir? Ué, mas a hipocrisia tá onde? Em você ou entendeu? Sim. Mas eu não vou fazer diferença. Vai. Se a gente começar... Eu acho que a gente tem que mudar o pensamento, né? Agora falando de coisas até maiores. Se eu não compartilhar disso, ninguém vai nem saber. Eu sou uma pessoa. Não, mas você é uma. Você influencia mais duas. Essas duas influenciam mais três. E já é uma galera. Entendeu? Fazendo um movimento contra alguma coisa que não é legal. Sim. No caso do stand-up, eu acho que isso tem sido feito, né? Você, por exemplo, faz um movimento muito... vai num caminho muito ao contrário do que de puxa-saquismo, de fazer as suas próprias coisas, né? E muita gente faz isso também. E que tá se dando super bem. Humberto, os meninos, né? O Humberto junto com quem mesmo? Daniel Varela. Com o Daniel Varela. Fazendo o podcast deles... trilhando o caminho deles, e outras pessoas, meninas, mulheres fazendo também coisas muito legais. Eu acho que é isso. E não depender só de puxa-saquismos e de falsidades, e de fazer parte de um ego que é mentira, porque, gente, é muito mentira, né? Não acredita nisso. Não dá pra acreditar. Nenhum ego se sustenta, né? É isso, cara. O stand-up
é bom, por um lado, porque ele é muito democrático, qualquer pessoa que quiser fazer pode fazer, só que o YouTube não é democrático. Então a pessoa que só tem 5 minutos, às vezes ela postou um vídeo dos 5 minutos que ela tem só, aquilo ali viraliza e coloca ela num patamar, sei lá, colocou 2 milhões num vídeo, mas ela só tem aquele material, ela não tem outra coisa para mostrar. E a galera começa a chamar ela para uns lugares, porque bombou. E aí você vai ver no palco, pô, o Humberto tinha um show semanal no Pico, que bombava, era ele, o Bernardo Veloso e o Daniel Varela. E como eu sou muito amigo do Humberto e do Varela, sou amigo do Bernardo, gosto dele, mas o Humberto a gente tem amizade mesmo Sim, vocês já tiveram um grupo juntos, né? Gosto deles, e eles me abriram muito espaço, então eu tava lá sempre testando coisas. E eu cansei de ver gente bombada aqui, dá um espaço, porque viu o show lotado. Só que assim, era um público deles, eles eram os donos dos shows, a galera tava ali pra ver eles, o Bernardo, que trabalha na rádio e tudo mais. Essa galera bombada ali, tipo... dando água. Jogar o show lá embaixo, subir depois e ter que, sabe, assim, cavar pra recuperar. E o show alto, não é que o show tava ruim, tava muito bom, porque o show deles era sempre muito bons, assim. E a galera derrubar, assim, não conseguia segurar. Por quê? Mas porque não tem qualidade. E tá tudo bem não ter qualidade. Não tem problema nenhum. A pessoa precisa saber disso. Precisa ter a humildade de saber. Dela. Exatamente, é isso, assim, é só isso. Eu acho que isso vale pra tudo. A gente tá falando da comédia porque é um universo que a gente vive também, né? Mas pra tudo, né? A gente precisa saber o lugar que a gente tá e galgar, aprender, mas ter humildade acima de tudo, né? Eu acho que... E mesmo chegando lá em cima, sabe? No lugar onde bombou e pá... também lembrar de quem ajudou, de quem tava ali quando você não era, né? Exatamente. Enfim, isso pra vida, né? Mas eu acho que a gente tá falando de pessoas, né, Gu? Exatamente. E aí as pessoas são as pessoas, né? Cada um tem uma maneira de ver a vida, de lidar com as pessoas e tal. Não tem como a gente, né, obrigar. É porque eu acho assim, tem muita gente que fala sobre a cena da comédia. Não, que a cena, a gente alimenta a cena, a gente defende a cena e não sei o que, fala da cena com amor, assim. Cara, mas é muito fácil você movimentar a cena tendo Ventura no elenco. Sim. Se eu produzir um show semanal aqui em Osasco e ter o Ventura, eu posso colocar de segunda-feira às 3 da tarde que vai ter público. Sim. Ventura é um fenômeno. Sim. Entende? Eu produzir os 4 amigos é super fácil. Sim. E isso não é desmerecendo, não, porque os moleques ralaram pra caramba. Não, claro, é fácil hoje, né? É fácil hoje. Os moleques já pastaram muito também. Claro. E se estão lá, é totalmente o mérito deles. É que às vezes você vê casas ali que trabalham assim com gente famosa, e tudo bem também, não tô falando nada, mas que a cena é você divulgar a comédia. Sim. Não só um nome. Porque assim, eu falo por experiência própria, eu uso as comedy, que a gente ficou aqui 5 anos lotando uma casa. Quando a gente começou a produzir show grande e trazer a galera famosa, foi quando a gente se ferrou, porque a gente virou concorrente da gente mesmo. Porque a galera falava assim, por que eu vou nesse show semanal aqui, se no final do mês vai ter o festival deles e vai estar o Ventura, por exemplo? Sim. Eu vou guardar minha grana aqui, essas 3 semanas que eu podia estar no barzinho, eu vou assistir o Ventura. E que legal, enchia nosso show também, o Ventura sempre foi muito parceiro, do As Comedy. Antes de bombar, ele vinha testar piada sempre com a gente, assim, sempre foi muito próximo. Só que a gente trouxe Robson Nunes, Nani People, Oscar Filho, trouxe uma galera famosa. Vanessa Morgado. Você fez lá no barzinho. Eu fiz, super. No Oficina Burger. Isso. E Grande Otelo também você fez, eu acho. Acho que sim. Eu lembro muito da hamburgueria lá, que era na esquininha, né? E acho que eu fiz no Grande Otelo também. E a gente trouxe Eros Prado na época que ele estava no Pânico, que é um cara muito gente boa também. Sim. O Nando fez com a gente, na época que ele estava como roteirista do Porta dos Fundos. Então a gente movimentava, assim, a galera. Só que mostrava que é possível fazer show sem ter gente, né? Só as pessoas famosas e lotar, né? Vocês estavam sempre lotados, né? Exatamente, estava sempre. E aí deu uma caída, eu lembro que o Chesman saiu e tal, o Humberto estava com o show dele também rolando já. E aí o Osasco Comedy começou a perder força porque a gente não estava mais focado, assim. Sim. E quando começou a demanda, assim, enfim, tudo tem um ciclo.